eu sei que eu trabalho bastante com a sensibilidade, só que o meu meio não era esse. Eu sempre fui da área organizacional e era uma pessoa extremamente racional. Racional de fazer gráficos, planilhas, para poder tentar tornar o subjetivo objetivo. Eu trabalhei durante quase 10 anos na Malve Malhas, vocês devem conhecer, que é uma empresa, uma indústria têxtil muito grande. E era muito engraçado, porque a Malve, quando a gente chegou, posso contar, porque eles são bem tranquilos em relação a isso. Quando eu cheguei lá, o que mais me chamava a atenção assim, no jingle e na propaganda é que era assim, Malve, gostosa como um abraço. Até hoje é assim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, ninguém se abraçava. Eu pensei, olha que legal, né? E ninguém se abraçava. Então, eu comecei a me moldar naquele meio racional, mas acho que, no fundo, eu tinha uma coisinha do amorzinho, que eu já queria chegar abraçando. E aí eu percebi que eu acabei tendo uma função lá dentro, que era fazer com que os próprios gestores transformassem o subjetivo em objetivo. E é muito interessante, porque eles falavam para o dono, o seu Van der Weg, maravilhoso, o seu Van der Weg, até hoje tenho relação com ele, sou muito grata. Aliás, eu contei isso ontem, uma pessoa falou, nossa, eu não sabia, eu sou grata a Malve, porque eles que patrocinaram o primeiro curso de constelação familiar que eu tive na vida, que foi quando eu trabalhava na empresa. E eu comecei a aplicar as constelações familiares dentro da empresa, nos meus atendimentos, enfim. Que, claro, as pessoas vinham para ser atendidas porque tinham um problema de gestão, um problema de liderança, aí chegavam, olhavam para mim e diziam, na verdade, o meu problema é com o meu marido. Ou, na verdade, é com o meu filho. Então, eu fiz um levantamento, como eu era muito objetiva na época, de todos os atendimentos que eu fazia, então, eu fiz um levantamento assim rápido. 3.500 atendimentos, 55% problemas conjugais. 55% dentro de uma empresa. As pessoas quererem pela psicologia, porque eu não trabalhava com clínica lá dentro, eu trabalhava com estratégia, não sei nem como que eu atendia, eu trabalhava 11 horas por dia. Mas eu trabalhava porque não tinha quase psicólogo, enfim. Mas não sei por que eu estou falando da Malve, mas, enfim, ela veio aqui, então eu quero aproveitar para agradecer esse início, né, um bom reconhecimento. E eu acho que tem muito a ver, tem gente que fala assim, parece que trabalhar com constelação familiar, facilitações de constelação familiar, ou visão sistêmica, ela tem um lugar em cada lugar. Como assim? Bert Hellinger, ele trouxe essa grande percepção que, na verdade, ele mesmo sabe disso, que não foi ele que inventou nada. Ele só percebeu. E já é, muito como a Kyria colocou na matéria, já é usada há anos em outras áreas. Então, nas empresas, é usado como um recurso diagnóstico. Aliás, é um grande recurso diagnóstico, a técnica em si, né? Nas famílias, enfim, para reconciliações, para harmonia e tal, né? Como terapia alternativa, enfim. Eu vou falar aqui do meu lugar de facilitadora. Eu não sou advogada, eu não entendo de elementos de processo, de nada, nada disso. E eu acho maravilhoso poder não entender. Por quê? Porque eu estou no meu lugar, ou seja, eu sou facilitadora, ponto. Como é que as pessoas chegam até mim? Chegam porque tem uma demanda, e essa demanda, geralmente, vem de um conflito. Não é? Mas, enfim, desse lugar meio bem objetivo que veio a minha vida, comecei a trabalhar com as pessoas. E eu percebi uma coisa. Quer dizer, percebi. Todos nós sabemos disso. Não importa onde você esteja, se existe mais alguém na sua frente, já existe algo acontecendo. Então, já existe algo acontecendo quando eu estou sozinho no meu quarto. É ou não é? Eu com as minhas ideias, eu com as minhas emoções, eu com as minhas fantasias, com o meu passado, com o meu presente, com o meu futuro. E então, com tudo isso, eu chego na frente de alguém, algo acontece. Até no elevador, que é tão rápido, seja em qualquer lugar. Então, quando se trata de pessoas, tudo acontece em todos os lugares, e por que não no direito? Aonde que o direito começa? Não é? Começa com as pessoas. O que é o conflito? Onde nasce o conflito? Eu pergunto. Onde nasce o conflito? Aonde? Dentro. Não existe nenhum conflito entre a relação se não tiver um conflito primeiro dentro. Ok? Bom, mas vamos fazer um início aqui,
que a Eunice falou tanto de fenomenologia, né? Tu vai ter que me acompanhar, tá, com isso daí, porque eu vou ficar andando para lá e para cá, vou subir, enfim. Falou em fenomenologia, eu achei, nossa, brilhante, porque assim, ó, quando eu vou fazer uma palestra, eu até falei para a Kíria ontem, porque a gente foi dar a entrevista na CBN, eu falei assim, Kíria, tu acha que eu devo fazer o slide? Porque a Kíria é bem racional, né? Assim, tipo, bem organizada na mente e tal, ela dá feedback para a gente. Tu acha que eu devo fazer slide? Ela olhou para mim e disse, nem pensar. Tu não. E eu achei tão lindo, porque assim, ó, eu não tenho ideia do que eu vou falar aqui hoje, eu só sei que eu me conecto com vocês e, enfim, alguma coisa vai acontecer aqui. Mas muita coisa já foi dita e sustentada. Isso me deixa livre para fazer alguma coisa, para a gente prestar um pouco mais atenção. E o que eu acho mais incrível é assim, não dá para criar uma expectativa que você vai para um lugar, por exemplo, na área dos advogados, direito, que é uma área que é bastante, vamos dizer assim, mental, estrutural, processual, ou seja, você senta na frente do computador, você redige, você tem toda uma lógica, ou então para uma empresa, e a gente vai lá e diz, como será falar de constelação familiar? Eu fico bem à vontade, porque assim, ó, ninguém chega aqui se não tiver um pezinho dentro. Nunca é um clima resistente demais, um clima hostil, não é. Então, todos nós, de alguma forma, estamos conectados com isso aqui, porque nós acreditamos nessa tal cultura da paz. Todos nós aqui, de alguma forma, estamos buscando essa cultura da paz. Então, eu vou fazer um convite. Primeiro, respirar. Eu vou convidar, assim, as pessoas detestam quando eu peço isso, mas quem usa óculos, eu vou pedir para, durante toda a minha conversa com vocês, tirar o óculos. Eu uso óculos, eu tenho 60% da minha visão. Se eu vou dirigir, eu tenho que dirigir de óculos. Se eu vou trabalhar com constelação familiar, eu trabalho sem óculos. E acreditem, eu não vejo o rosto de vocês. Está tudo borrado. Mas, Sheila, como é que tu trabalha com fenomenologia sem ver? Acredite, eu vejo o fenômeno. O fenômeno. Ok, tudo bem, tirar os óculos, se possível. Isso é olha só que interessante. A gente não é nada sem óculos, né? Eu, por exemplo, eu não uso óculos quando estou trabalhando, mas se ele não estiver na minha bolsa, eu surto. Eu tenho que saber que ele está ali. Se eu precisar, ele tem que estar ali. E o que acontece? A gente que tem recursos como óculos, a gente usa como uma defesa, muitas vezes, porque ele nos foca a visão, nos dá maior percepção. Eu não vou pedir para vocês tirarem os sapatos, mas quem achar, tipo assim, principalmente as mulheres que estão de salto, está desconfortável, está louca para tirar, e quiser botar no cantinho só para ficar relaxado o pé, depois faça isso, agora não. Para quê? Por que eu digo depois? Porque, assim, agora, a gente vai tentar fazer um exercício de percepção. Que é assim, você chegou aqui, você chegou já com um monte de coisas, imaginando até o que ia acontecer, enfim. E você chegou e sentou numa cadeira. Primeira lei sistêmica é pertencimento. Todos nós, quando chegamos num lugar estranho, mesmo que não seja estranho, mesmo que eu já tenha vindo aqui várias vezes em uma palestra, um congresso, enfim, nós procuramos o lugar mais confortável para nós. E, geralmente, ele está no lugar mais perto de alguém que eu conheço. É ou não é? A gente faz assim, a gente chega, olha, está ali. E aí a pessoa que está lá, ela faz assim, ó. Tipo, senta perto de mim. Pertencimento. Então, nós queremos pertencer a isso aqui, ok? Só que, às vezes, na nossa vida, a gente tem uma noção limitada de pertencimento. Nós achamos que pertencer é só aquilo que a gente convive, e não é. E acho que é uma grande oportunidade para nós percebermos como nós pertencemos a algo muito maior. Bem maior. O simples fato de nós estarmos aqui, nós, primeiro, já pertencemos porque existimos. Nós pertencemos à nossa família, pertencemos ao nosso grupo social de amigos, pertencemos ao nosso grupo de trabalho, né? Nós pertencemos. Enfim. Mas, quando a gente chega num lugar desse, a gente vem com tudo que a gente é e a gente tem que perceber que a gente pertence. Então, por exemplo, experimentem olhar ao redor, porque vocês olharam, a Anice falou assim, olha aqui para o lado. Agora, experimentem olhar para o bando de gente que está aqui. Olha quanta gente está aqui. Experimenta olhar para essa galera toda e dizer assim, eu não estou sozinho. E aí, a gente vai fazer um outro exercício.
Porque a gente tem que sair um pouco da zona de conforto. Para que a gente consiga abrir a mente, primeiro a gente tem que se convidar a deixar em suspenso aquilo que a gente já acredita. Aquilo que a gente já faz. Se eu faço sempre daquele jeito e eu quero inovar, eu quero mudar alguma coisa, você tem que deixar um pouquinho em suspenso aquilo que você já faz. Deixar em suspenso não significa chutar o balde, não significa não acreditar. O que você fez até aqui é muito bom. O que você faz até aqui é maravilhoso e tem que permanecer. Mas, às vezes, deixar em suspenso nos convida a fazer um outro olhar. Então, que a gente já comece agora a sair da zona de conforto. Troquem de lugar de uma maneira que você sente um lugar onde você está totalmente diferente de onde você está. Não adianta trocar de lado de cadeira. E não adianta só trocar na mesma linha. Troquem mesmo. Os de cima, puxa, vem para cá. Os daqui, se misturem. Mudem o ângulo de percepção. E longe dos conhecidos. Quem já chegou, respira. Quem estiver andando, respira no silêncio agora. Vai andando até chegar. Respira. Vocês saibam que o simples ato de respirar pode mudar completamente a nossa percepção sobre aquilo que estamos vivendo. É bem fácil. Você está diante do filho que fez uma arte, né? Eu tenho 2 pico-ruxo. A vontade primeira, às vezes, é de... Aí você faz o quê? Respira. Precisamos aprender a respirar. E respirar também nos permite encontrar o nosso lugar. E sobre isso nós vamos falar aqui também. Como é, presta atenção, você que chegou na sua cadeira, como é estar nesse novo lugar? Respira. O que tem de diferente? E perceba quem está do seu lado. Vocês perceberam que até a mesa se descompôs? Muito bom. Ó, olhe para quem está do lado, agora é uma outra pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso para ela. Só dá um sorriso para ela. Um sorriso de boas-vindas. Ok, nós estamos falando de um movimento novo, de uma percepção nova. Mas não existe novo sem o velho, como a Eunice falou muito bem. Então, nós precisamos aprender que, na vida, a gente precisa, às vezes, desconstruir algumas coisas para construir outras. E sair de um lugar de referência e entrar em outro lugar é fundamental. Quem aqui já assistiu Constelações Familiares? Já assistiu a maioria. Então, deixa eu inverter a minha pergunta. Quem nunca assistiu? Bastante gente não assistiu. Nunca assistiram a técnica? Não? Legal. Mas já viram na TV, coisas assim, né? Ok. Então, na técnica em si, porque uma coisa é a técnica, e isso tem que ficar muito claro para vocês, que é a aplicação das constelações familiares. Sistêmicas, organizacionais, pedagógica, tudo, né? Pode falar jurídica, o que for. Aliás, constelações é um nome que não nos ajuda, convenhamos. Então, já uma resposta para vocês que estão conhecendo agora. Esse termo, constelação sistêmica, na verdade, ele é inadequado. Ele foi traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português. Por isso que ficou esse termo. Mas, se fosse traduzido direto do alemão para o português, seria posicionamento, ordenamento ou organização familiar. Seria bem mais fácil a gente falar assim, né? Porque daí não olhariam para a gente e falariam, nossa, que tu vê estrelas, né? O que é essa coisa? Eu não vou mentir para vocês. Lembra que eu falei que eu era bem racional, objetiva? Aí uma menina chegou e falou das constelações familiares para mim. Eu fiz assim, ó. Olhei para ela com uma cara que diz assim, que isso? Eu sou psicóloga, eu sou psicodramatista. O psicodrama ele trabalha muito com o fenômeno. É uma fenomenologia. E aí, quando eu pensava em constelação familiar, eu pensei, meu Deus, o que é essa coisa? Por causa do nome. O nome me atrasou em 2, 3 anos. É verdade. Então, quando as pessoas falarem, mas o que é essa coisa? Assim, ó, esquece o nome. O importante é o que faz. Posicionamento, ordenamento familiar. Porque a grande pergunta é qual é o meu lugar. Então, a origem do conflito, vocês sabem que é dentro. A vivência do conflito tem a ver com o fato de nós estarmos fora do nosso lugar.
Então, quando a gente fala nesses termos, a gente vai falar do pensamento sistêmico e das leis sistêmicas do Bert Hellinger. E talvez eu dê alguns exemplos da técnica em si, da constelação familiar. Então, o que acontece? Às vezes, por exemplo, a Eunice, que é advogada, ela não aplica as constelações, ela não é consteladora. Então, por isso que eu vou lá. Isso é muito bom, porque cada um fica no seu lugar, a gente conversa sobre o processo. Geralmente é tão legal, porque como ela tem uma postura sistêmica, os clientes dela geralmente chegam para mim já querendo ver a origem do conflito. Porque é muito comum que uma pessoa que esteja num processo judicial vá para o constelador querendo olhar o processo. Mas o processo, na verdade, é um sintoma de um conflito que existe anterior. Aliás, quem é casado sabe que tu entra em um monte de conflitos no casamento. E aí alguns se resolvem. E quem não resolve vai esticando a corda, até que uma hora, às vezes, chega no divórcio. Mas não nasceu no divórcio o conflito. Ele nasceu muito antes. Então, a técnica e a visão sistêmica das constelações vão olhar para a origem. Quando nós vamos pensar em técnica, a técnica, o cliente chega e ele vai dizer um tema. Ele vai dizer, eu gostaria de olhar para essa minha família, né? Eu estou num processo de divórcio, eu gostaria de olhar o meu lugar nesse processo. Uau! Aí é bom. Aí a gente vai fazer o quê? Tecnicamente, escolher uma pessoa que represente, digamos, o cliente, uma pessoa que represente o cônjuge. Eu estou falando de uma situação de divórcio. E uma pessoa, por exemplo, que represente o filho. Então, ela vai olhar para essa origem. A técnica vai nos mostrar aonde que surgiu o conflito. Então, uma das coisas mais comuns, já que a gente está falando dentro dessa área, é assim. O homem e a mulher, onde começa a briga? Na relação de homem e mulher, concordam? Pensando no casal. Na relação de homem e mulher. Então, eles olham, a mulher vai olhar para o homem olha para ela como mulher. E eles se brigam. Digamos que há uma traição, alguma coisa nesse sentido. Mas, na função que eles estão, no papel de pai e mãe, não tem nada a ver com o fato de ser homem e mulher. E aí, quando eles se separam, eles começam a usar o filho, às vezes, como arma, né? Um contra o outro. O que a constelação familiar faz de maneira brilhante? Faz a pessoa perceber a diferença que é olhar para o cônjuge do lugar de mulher ou de homem, e olhar para ele do lugar de mãe e pai. Se vocês fizerem um dia esse exercício, vão ver que lindo que é. Isso dá até para respirar na relação. Então, às vezes, você está irritado com o teu marido, né? Eu estou casada, então eu posso falar. Eu estou brava com o meu marido. E aí, ele faz uma coisa lá com o filho, e você, às vezes, como você está brava com ele, você continua brava porque ele fez aquilo. Mas, na verdade, se você se retira um pouquinho desse lugar de julgamento, que é o lugar da mulher com o homem que estão brigados, e faz isso aqui, ó. Respira num outro lugar, que é a mãe, o pai e o filho. Ai, ele fez a coisa certa. Ele está fazendo a coisa certa. É uma outra forma de enxergar. Então, as origens do conflito a gente enxerga na constelação. E aí, isso na técnica, né? A gente vai sempre olhar para isso, e aí é um recurso que a pessoa tem de dizer, uau, né? Uma outra forma de olhar, de uma maneira mais harmônica. Vamos tentar, de repente, uma conciliação. Por isso que as conciliações elevam, né, em termos percentuais, porque elas não olham mais para o outro como uma ameaça. Eles passam a olhar para o bem comum. O que tem em comum ali? Né? Vamos tentar procurar olhar agora para uma solução. Ok. Se eu estou num outro lugar, eu vejo diferente. Mudou para vocês mudar de lugar? Mudou? Uma vez eu fui convidada, numa das formações que eu fiz, foi assim. Foi bem interessante. Tem alguém psicólogo aqui? Quem é psicólogo gosta de ser psicólogo, né? A gente adora ser psicólogo. O que você faz? Sou psicólogo. Fiquei bem feliz de ser psicólogo. Aí eu me lembro que eu estava na formação, e aí o professor disse assim, quem é psicólogo? Eu abri aquele sorriso e levantei a mão, né? Bem feliz. Aí ele falou assim, esqueçam tudo o que vocês aprenderam. Eu juro que eu queria matar ele. Mas eu fui entender isso depois de alguns módulos de formação, quando ele falou isso. Porque, às vezes, a gente se enraiza tanto na nossa mente, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já faz, aquilo que a gente acredita que é assim, desse jeito, o método de vida que eu fiz é esse jeito, que a gente não dá espaço para o novo. Então, quando eu digo deixar em suspenso, é isso. Deixe em suspenso o jeito que você já faz. Você já conhece, o máximo que pode acontecer é você voltar para lá, entenderam? Você já conhece como você faz o seu trabalho. Se você é advogado, se você é juiz, se você é... Enfim, qualquer lugar que você ocupa, você já sabe como você faz. Tudo bem, experimenta dar uma saidinha, olhar o que tem ao redor. Se interessou, ok, agrega.
Não interessou? Volta. O máximo que pode acontecer. Mas aqui, sinceramente, quem chega aqui, chega porque quer fazer algo novo. Agora vem o meu convite. Pay attention. Quem veio aqui? Quem está aqui? Teu marido veio? Não? Tu tem uma filha, não? Um filho? Não. Uma filha? Tua filha veio? Não. Tua sogra veio? Não. Então, porque eu digo sempre isso antes de começar as leis sistêmicas. Gilberto Helen. Quem veio foi você. Não foi a sogra, não foi o marido, não foi o filho, não foi a vizinha que te enche o saco, nem a de cima, nem a de baixo, não foi aquele advogado que tu tem o perrengue, não foi aquele cliente chato que chegou, não foi, foi você. Então, tudo que eu falar agora é para você. Ok? Tudo o que eu falar é para você. E se você usar uma desculpinha de olhar para o lado e achar que é para o marido, volta. Não, isso é para mim. O que eu posso fazer com essa informação? O que eu posso fazer em qualquer lugar dessa informação? Não é à toa que esse congresso é aberto, não é só para a área do direito. Tem pessoas que não são da área do direito aqui, até reconheci alguns clientes. Então, se você está aqui, é porque você quer receber alguma coisa. Você quer quebrar algum paradigma. Então, escute você. Combinado? Esse é o principal acordo que nós temos. Concordam? Eu quero ouvir. Sim. Ok. Dizer eu concordo, que é mais... Fala. Ok. É o mínimo, não é? E eu concordo em estar aqui e prestar atenção naquilo que eu preciso falar para vocês, que eu não faço ideia. Eu digo que eu não faço ideia porque vocês é que precisam ouvir, né? E eu preciso estar aqui disponível. Então, uma das coisas que eu quero dizer que é bem legal, que é assim. Quando a gente aprende na faculdade, a gente estuda pra caramba, a gente faz um monte de coisa. Aliás, aqui deve ter só estudioso e CDF, aqueles que são bem, né? Que assim, ó, geralmente, quando quer coisa nova, é porque gosta de fazer a coisa bem feita. Ou muito inteligente, né? Diz aqui, ou tu é CDF ou é inteligente. Aí você faz as coisas mais rápidas. Mas, enfim. A gente estuda muito, a gente faz muita coisa porque a gente quer fazer as coisas bem feitas. A gente faz isso. Só que tem um grande problema. Uma coisinha chamada ego. Quando a gente coloca aquilo que a gente aprende na frente, a gente tem um grande pecado. Um grande pecado. E isso é perigoso. Se eu sou de uma área, qualquer que seja, estou falando isso para você. Você vai olhar de acordo com a sua área. Se você é de uma área em que você tem conhecimento, tem competência sobre aquilo, e você gosta de fazer aquilo, toma cuidado com o ego. Porque a tendência nossa é pegar aquilo que a gente sabe, a gente coloca aqui bem feliz, e aí, quando um cliente chega, quando uma pessoa chega, a gente tem os recursos para usar para ele. A gente tem o que entregar. Isso é uma baita insegurança. O ego, pessoas que estão no ego são altamente inseguras. Pessoas arrogantes são muito inseguras. Pessoas que querem estar certas são muito inseguras. Se você é seguro de si, você não tem que provar nada para ninguém. Você simplesmente é. Eu tenho uma cliente que eu admiro muito, que a filha dela chegou e disse assim, mas, mãe, por que tu não está mais usando a tua bolsa Prada? Por que tu não está mais usando o teu colar de ouro, aquele que é bem, né? Aquela marca assim. Você está usando sapatilha, mãe. Aí ela disse assim, eu descobri que eu sou bem-sucedida. E eu não preciso provar isso para ninguém. Eu já sou. Então, eu posso estar à vontade de viver com o que eu tenho. Espero que você aprenda isso um dia, filha. Eu me sinto muito mais livre. E é verdade. Então, a gente precisa se livrar dessa petulância de achar que aquilo que a gente tem é nosso. Conhecimento não é nosso. Conhecimento é universal. O que você aprendeu nos livros, o que você sabe sobre o que você faz, não é seu. Não é propriedade sua e nem é teu título. O teu título não te traduz. Teus diplomas, tuas viagens, aquilo que tu posta no Facebook. Eu não acredito em Facebook, eu sempre digo isso porque eu tenho um cliente e os meus clientes falam uma coisa para mim e mostram outra no Facebook. Então, você não precisa disso. Nós precisamos, como bem disse a nossa querida Eunice, nos reunir, resumir a nossa insignificância. Quando nós suspendemos a nossa necessidade de estar à frente, de chamar a atenção, de ser o doutor fulano de tal, nós damos lugar a um sucesso.
Porque toda pessoa que tem sucesso, o sucesso transborda. E ele passa a não ser só da pessoa, ele passa a ser um sucesso que contagia. Mais pessoas têm sucesso ao redor. Pensa numa empresa. Se você tem uma postura de sucesso e você é um sucesso, o que acontece com a empresa? Hã? Ela cresce, e aí vai contratar gente, aí vai ter mais gente feliz. O sucesso está dentro. A solução está dentro. Mas o conflito também. O problema também. E aí basta a gente saber o que a gente quer. Porque conflito a gente está cheio. Como que a gente vai encarar? Então, vamos pensar comigo. Se um cliente chega aqui, cheio de conflito comigo, e eu coloco o meu conflito, ou a minha expertise na frente, eu vou estar ajudando quem? Eu vou só estar querendo alimentar o meu ego. Então, eu não ganho nada. E nem o cliente. Porque ele vai continuar infeliz. Ah, mas ele ganhou o processo. Será? Ganhou o quê? A gente tem que rever isso. A gente tem que rever isso. Então, qual é o nosso lugar? Então, eu costumo fazer uma analogia com essa história de eu conheci, eu cresci, eu ganhei experiência, eu viajei pelo mundo, eu tenho um monte de coisa. Uau! Show! Continue assim, faça muitas coisas, mas pega esse pacotão e joga aqui, ó, para trás. Bota uma mochila nas costas, ela pode ter 5 quilômetros, a mochila não tem problema, pode ter 1 metro, pode ter 5 quilômetros. Bota a mochila invisível atrás e anda pela vida de peito aberto. Você vai olhar nos olhos da pessoa e vai ver a pessoa, que é o exercício que a Eunice fez. Eu te vejo. Eu te vejo é dentro deste lugar. Eu te vejo, eu só consigo te ver se eu estou aqui no meu lugar. Porque se eu querer, por algum milésimo de segundo, tentar entender o porquê que tu usa essa argola na tua orelha e por que tu tem cabelo curto, acabei de sair do meu lugar. Eu me projetei lá para tentar entender algo que não é meu, que não me pertence. Então, do meu lugar, eu posso ver o outro. Então, eu tenho que estar muito bem reconhecido do que eu faço, quem eu sou. Então, vamos lá, pegar essa mochila aqui de 5 quilômetros com muita sabedoria, e aí eu vou receber alguém. Algum cliente, enfim. E eu posso olhar para essa pessoa. Aí eu costumo usar uma analogia assim, respira. Eu nunca sei nada. Eu nunca sei nada. E, às vezes, não sei nem sobre mim mesma, quanto mais vou saber sobre o outro. Veja bem, se eu não sei sobre mim mesma e eu não sei sobre o outro, como que eu vou saber sobre a relação do outro com o outro ainda? Ou melhor ainda, como que eu vou saber como esse outro com quem ela está brigando reage em relação àquilo que ela faz? Ou seja, eu não sou nada. O meu trabalho não é muito diferente dos advogados, no sentido de olhar do meu lugar. Porque aqui chega um monte de gente brigando. Brigam pra cacete. Aí eu brigo junto? Quem vai sofrer nessa história toda? Eu também, junto com eles. Então, eu gosto de fazer uma analogia assim. A gente respira, cada cliente que vem é novo, e mesmo aquele que veio pela segunda vez, ele é novo, porque ele não é igual ao que veio antes. Mesmo o segundo processo do mesmo cliente não é igual, ele tem outras demandas, é outra coisa que chega. Cada história é diferente. Ah, mas é tudo igual. História de divórcio, história disso, história daquilo. Não é igual. Quem concorda comigo? É ou não é? Quem trabalha com pessoas sabe que é totalmente diferente. Tu acha que vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V? É possível? Não é possível. E aí, olha a dica. O que é a saúde? Organização Mundial da Saúde. Saúde é pleno estado de equilíbrio entre saúde física, mental, social e espiritual, que foi incluído há pouco tempo. Então, lembra de uma coisa? Quanto mais a gente percebe que a gente é insignificante, mais a gente percebe que a gente não está sozinho. Nós somos fluxo. Então, não era 50 minutos. Está me dando 10 minutos. Mas, enfim, o que acontece? Respira e diz assim, ó, querido universo, seja o que for que você acredite, me dê o que for necessário para que eu possa ajudar essa pessoa, dentro dos meus limites e dos limites dela. Ponto. Faz sentido isso para vocês? Então, é se colocar no seu lugar. Eu estou no meu lugar, ponto. E aí você pode ajudar. A Eunice começou a falar das leis. Leis. Pertencimento. Vamos lá. Depois que vocês mudaram, vocês se sentiram totalmente fora do lugar ou alguém se sentiram confortáveis? Quem se sentiu mal? Alguém se sentiu mal por trocar de lugar? Hã?
Se sentiu desconfortável? Experimenta tirar a mochila Isso, experimenta tirar tudo dali. Bota no chão, respira agora. Isso tem a ver com como a gente chega nos lugares, né? Ai, né? Que eu recebo, enfim. Segunda lei, hierarquia. Você sabe o que é hierarquia? É óbvio. O que veio antes, ponto. Se eu vim depois, em qualquer relação, eu vim depois, ponto. E se eu quiser estar no lugar de antes, eu estou fora do lugar. Então, resumo básico. O conflito nasce dentro. Sabe qual é o nosso primeiro conflito? Onde é o nosso primeiro conflito? Onde? Família. Pai, mãe, irmãos. Qual a primeira vez que tu bate e apanha de volta? Alguém lembra das brigas com os irmãos? Então, gente, se não está bem resolvido para nós o que significa ser filho de... Eu sou filha de Maria Helena Ortiz e Pedro Pereira da Silva. Se eu não consigo representar isso na minha vida, está claro para mim do meu lugar em existência, primeiro, ordem, existência, esse é o meu lugar, eu vim depois. Se eu não consigo resolver isso, eu não posso ajudar ninguém já, porque eu não tenho. Uma das ordens da ajuda é ter primeiro para depois ajudar alguém. E a segunda é o outro tem que querer. Não adianta você querer salvar o outro se o outro não quer, não adianta. Aliás, você só se mata junto.